Então, veja só, nós sabemos que os psicólogos, eles dizem que isso faz parte do desenvolvimento do comportamento infantil. A partir dos 2 ou 3 anos de idade, então, isso começa, né, na criança e vai aproximadamente até 6 ou 7 anos. Mas depende muito da criança. Mas não necessariamente que todos sejam assim. É o mundo do faz de conta, né, onde as crianças começam a imitar os pais, por exemplo, a menina começa a conversar com as suas bonecas, reproduzindo aquilo que a mãe faz com ela. Então, dá papinha na boca, troca a roupinha, esse tipo de coisa. Então, as meninas fazem e conversam com as bonecas. Os meninos, né, pegam lá os seus carrinhos e imitam o pai, então, falando alguma coisa do carro. Sei lá, que tem que abastecer, enche de pedrinha o carrinho, esse tipo de coisa. E conversam, né, então, ali, enquanto estão fazendo esse faz de conta ali com os brinquedos. Enquanto aí, tudo bem, não tem problema nenhum, é importante, é necessário que assim aconteça para o crescimento, para o desenvolvimento da criança. Agora, tem também um risco, antes de falar do mundo espiritual, mas tem também um certo problema que os pais têm que ficar atentos, porque nessa mesma fase, então, as crianças também estão ali com os seus super-heróis, né? E eles ainda não têm a noção do perigo. Então, nesse lado também tem que ficar atento, porque um exemplo aqui só para você entender o que eu estou falando. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha pode se jogar que ele não cai, ele se joga de uma altura e não cai, não se machuca. Então, esse tipo de coisa os pais têm que ficar atentos. Por quê? Porque a criança ainda não tem a noção do perigo. Então, ela pode querer reproduzir, assim como reproduz as atitudes do pai, da mãe, do vô, da avó, de quem convive com eles. Eles podem também querer repetir a atitude dos super-heróis que eles gostam. Então, tem que ficar atento para que a criança não se machuque. Agora, é claro que nós temos que entender o seguinte: o diabo não brinca com ninguém, ele quer destruir. Jesus falou que o inimigo vem para matar, roubar, né, destruir. Então, veja só, ele não poupa nem as crianças. Então, existe o lado espiritual nesse assunto também de amigo invisível, de amigo que não está ali presente, mas que a criança diz que está enxergando. Então, ela cria aquele amigo imaginário. Mas aí é importante, então, muito mais ainda, que os pais fiquem atentos, porque o inimigo não poupa ninguém, nem muito menos as crianças. Então, pode acontecer que o inimigo queira fazer esse tipo de coisa com a criança, e você pode dizer, mas isso não acontece. Acontece. Às vezes os demônios aparecem para as crianças e se fingem de amigos e brincam com eles. Vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de se jogar da janela, vamos brincar, esse tipo de coisa. Então é muito perigoso e existe sim. Então, existe esse lado natural da criança, de a criança ter esse faz de conta para um desenvolvimento sadio, mas existe o lado espiritual, sim. Então, o que tem que fazer? Ficar atento nessa situação. Se teu filho começa a conversar com alguém, se isola, começa a ficar só com esse amigo imaginário, então fique atento, tome cuidado. E para evitar tudo isso, a primeira coisa, cubra o teu filho com o sangue de Jesus. Sempre ore por ele e com ele, para que o inimigo não tenha liberdade de agir na vida da criança. Porque ele vai querer destruir e, infelizmente, a gente sabe de casos, né, de situações
que a criança, às vezes, se corta, se joga de uma janela, faz coisas absurdas até para tão pouca idade que ela tem. Por quê? Porque esse amigo imaginário, então, mandou ela fazer. E aí ele fica naquela, é meu amiguinho, é meu amigo, então mandou eu fazer, eu vou fazer. O diabo não é amigo de ninguém, mas a criança ainda não tem esse entendimento. Então nós podemos entender o seguinte: tem a fase normal, que é natural, que é saudável, a criança brincar, fazer de conta, brincar ali com as bonecas, com os carrinhos, fazer isso é natural, não se preocupe quanto a isso. Mas se passar disso, se a criança começar a se isolar, conversar sozinho, fique atento. E sempre ore com teu filho, cubra teus filhos com o sangue de Jesus, ensine eles a orar, ensine que Jesus é o único amigo. Porque veja só, eu vou ler aqui para você João 15:15, que diz o seguinte... A palavra do Senhor nos diz assim, Jesus falando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Então, olha só, o único e verdadeiro amigo que todo ser humano tem é Jesus. Então, ensine para os teus filhos desde pequenininho que o único amigo é Jesus. Tem outros versículos como Tiago 2:23, Isaías 41:8, Provérbios 18:24. Temos o caso de Abraão, que foi chamado de um amigo de Deus. Então veja só, ensine que Jesus é o único que se pode confiar, que Jesus é o único amigo, que essa história de amigo invisível é muito perigosa. É perigosa no sentido espiritual. Então fique atento. Fique atento, vigie, porque a alma dos teus filhos é importante e o inimigo não poupa nem as crianças. Tá, então, gente, mais um tema, né? Espero que sirva de bênção para você. Talvez se você procurava aqui no YouTube, na internet, alguém falando, essa é a nossa opinião, né? Referente a esse assunto de amigos imaginários, de crianças, enfim. Tá? Convido você... Se você quiser participar conosco enviando uma pergunta para que sirva de bênção para outras pessoas, deixe nos comentários desse vídeo ou de outros vídeos. Você pode nos encontrar pelo Facebook ou pelo Instagram, Banda Seres. Você também pode, se desejar e se gostar do nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal. Basta você clicar aqui, ó, Seres. Tá? Conheça aí as nossas playlists, mensagens, louvores, enfim, se você gostar, nos abençoe com a sua inscrição. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Deus abençoe.